Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bora lá continuar a resolução da prova do ITA 2023 da primeira fase. Com vocês, a questão 47. Questão essa que trabalhou trigonometria. Você olha aquela questão assustadora, olha o tamanho dessa função aqui. Porém, é uma questão de resolução bastante elegante, porque a gente vai acabar utilizando a essência das funções seno e das funções cosseno. Então, vem comigo, já deixa seu like aí antes que tu vá embora, porque depois que você assiste, você ficou felizão, viu a resolução, foi embora e esqueceu de deixar seu like. Então, olha só o que a gente vai ter na questão 47. Considere a função real, essa função, definida no intervalo i de menos 4π até 4π. Sobre a equação f de x igual a zero, podemos afirmar que ele está perguntando quantas raízes tem essa função, quantos zeros tem essa função. Primeira coisa, vamos dar aquela organizada, vamos chamar essa função aqui de f de x de uma forma mais bonita. Se eu pegar, fazer a distributiva do cosseno, então você vai ficar com cosseno de x vezes o cosseno de x sobre 3. Olha só que interessante. Na hora que eu faço essa distributiva, eu vou ter cosseno de x vezes o cosseno de x sobre 3. E aqui eu tenho seno de x vezes o seno de x sobre 3. Então, já vou deixar esses caras juntos aqui. Ó. Então, vai ficar menos o seno de x vezes quem? O seno de x sobre 3. Agora, eu vou fazer a multiplicação do cosseno com dois senos. Cosseno de x vezes 2 seno de x, pessoal, isso aqui vai ficar mais 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x. E aí a gente tem esse menos 2 de lambuja aqui, menos 2. Essa maneira que eu escrevi, ela é justamente para você enxergar que apareceram coisas conhecidas. Porque olha só, essa parte aqui da minha função nada mais é que o cosseno da soma de dois arcos. Olha só, cos, cos, sem, cos A, cos AB, troca de sinal sem saber. Ou seja, isso daqui, ele é o cosseno de x mais x sobre 3. E essa outra parte é o seno da soma ou é o arco duplo, né? O seno do arco duplo. Então, 2 vezes seno de x cosseno de x. Isso daqui, pessoal, ele é o seno de 2x. Então, é o seno de 2x e aí a gente tem aquele menos 2. O que o exercício quer? Que a nossa função seja zero. Então, você vai pegar a função f de x, agora com uma carinha mais bonita, e vai igualar ela a zero. Bom, para que isso aconteça, então significa que o cosseno de quem? X mais x sobre 3, isso aqui vai ficar 3x mais x, vai ficar 4x sobre 3. 4x sobre 3 mais o seno de 2x, isso aqui fica igual a 2, porque já que está igual a zero, passo o menos 2 para lá, ele vai positivo, igual a 2. Então, no fim das contas, a gente precisa agora resolver esta equação trigonométrica, cosseno de 4x sobre 3 mais seno de 2x igual a 2. Observe que como o seno e o cosseno são funções limitadas e o máximo que a gente consegue atingir com cada uma delas é 1, para essa afirmação ser verdadeira, você precisa necessariamente que cada uma dessas parcelas tem que ser 1. Então, você vai ter que fazer o cosseno de 4x sobre 3 igual a 1 e, aqui é importante, tem que ser e ao mesmo tempo, o seno de 2x também precisa ser igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? Resolver essas equações trigonométricas e buscar as soluções que são comuns, porque aí sim vai ser solução da nossa expressão inteira. Vamos começar aqui pelo cosseno de x de 4x sobre 3. Então, a gente vai ter que o cosseno de 4x sobre 3 é igual a 1. Quando que o cosseno é 1? O cosseno é 1 é ali no zero. Então, significa que o 4x sobre 3 ele tem que ser igual a zero, mas todas as voltas que caem no zero. Então, mais 2π vezes quem? Vezes o k. Vou pegar esse 3, vou passar ele multiplicando. Então, você vai ficar com o 4x igual a 6π vezes o k. Então, a gente vai ter aqui, se você dividir esse 4, necessariamente a gente vai ficar com x igual a 6π vezes k dividido por 4, ou seja, o x ele é igual a o 6 e o 4 dá para dividir por 2, então vai ficar 3π sobre 2. 3π vezes o k dividido por quanto? Dividido por 2. Bom, agora o que a gente precisa fazer? Pegar todas as respostas que estão no intervalo de menos 4π até 4π. Então, a gente vai pegar todas as soluções que satisfazem essa equação. Um truque legal aqui, como você tem o menos 4π e você tem aqui o denominador 2, se você multiplicar em cima e embaixo por 2, você teria o menos 8π sobre 2.
Então, você teria que pegar as respostas que estão no intervalo de menos 8π sobre 2, menos 8π sobre 2, até o 8π sobre 2. Porque assim eu consigo é boa, né? Assim eu consigo controlar melhor, porque a gente tem aqui o denominador como sendo 2. Então, por exemplo, se você for ver, o que vai acontecer? Eu posso pegar o k igual a 0. Se k for 0, o meu x ele é 0. X é igual a 0. Se o k for 1, se k for igual a 1, a gente vai ter 1 vezes 3 vai ficar 3π sobre 2. Então, x é igual a 3π sobre 2. Ele entra. Se o k for igual a 2, se o k for igual a 2, a gente vai ficar com 2 vezes 3 vai dar 6π sobre 2. 6π sobre 2. Então, o x, deixa eu melhorar aqui. O x, ele é igual a 6π. Se o k for 2, fica 6π sobre 2, que é 3π, se você preferir. E se o k for igual a 3, se o k for igual a 3, isso daqui já vai ficar 9π sobre 2. Então, o x teria que ser igual a 9π sobre 2. Aí, 9π sobre 2 está fora do intervalo. Você até pode pegar aqui, dá 4,5. Então, esse cara aqui, ele não serve. Então, k igual a 3 já não pode ser. Então, agora a gente pode pegar os valores onde o k é negativo, porque como eu vou de menos 4π até 4π, eu peguei só a parte positiva, agora eu tenho que pegar a parte negativa. Então, se o k for igual a menos 1, mesmo esquema. O x vai ficar a menos 3π sobre 2. Se o k for igual a menos 2, então o x vai ficar a menos 6π sobre 2. X é igual a menos 6π sobre 2. E se o k for menos 3, vai cair fora do intervalo. Então, as respostas para a gente são o x igual a 0, o x igual a 3π sobre 2, o x igual a menos 3π sobre 2 e o x igual a 3π e o x igual a menos 3π, né? Então, a gente vai ter o x igual a 3π, que é essa daqui, e o x igual a menos 3π, que é essa resposta aqui. Então, a gente precisa agora verificar se dentro das respostas do seno vão ter alguma dessas. Se tiver, ótimo. Se não tiver, aí a gente vai descartar. Pessoal, tem um espaço aqui, então vou fazer aqui do ladinho. Agora, a gente vai analisar o seno de 2x igual a 1. O seno é 1 lá em cima, no π sobre 2. Então, significa que o meu 2x, ele tem que ser o π sobre 2 mais todos os arcos que caem exatamente no π sobre 2, ou seja, mais 2π vezes 1k. Mais uma vez aqui, eu posso dividir esse 2, então significa que o meu x ele precisa ser igual a π sobre 4 mais π vezes o k. Então, agora eu vou analisar as respostas a partir daqui. Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Ó. Se o k for 0, se o k for igual a 0, então o x é π sobre 4. X é igual a π sobre 4. Essa resposta, você já percebe que não é uma resposta comum. Se o k for igual a 1, a gente vai ter π sobre 4, né? Deixa eu melhorar aqui escrevendo, peguei a borracha aqui corretamente. O meu x vai ser igual a π sobre 4, π sobre 4, mais π. Ou seja, isso aqui vai dar 4, 4 mais 1 vai dar 5π sobre 4. 5π sobre 4. Então, a gente teria essa possibilidade também. Se o k for 2, se o k for igual a 2, então a gente vai ficar com x igual a π sobre 4 mais 2π. Mais 2π. Então, isso daqui vai ficar 8 mais 1, 9π sobre 4. Ok, então a gente teria essa possibilidade também. X igual a 9π sobre 4. Se k for igual a 3, então a gente vai ficar com x igual a π sobre 4 mais 3π. Mais 3π. Então, isso daqui vai ficar 4 vezes 3, 12. Vai dar 13π sobre 4. Então, a gente teria essa resposta aqui. E aí, por fim, se o k for 4, observe que vai ficar π sobre 4 mais 4π. Então, vai cair fora do intervalo. Então, sem chance de ter. Agora, a gente vai olhar o que aconteceria se o k for menos 1. Então, se o k for igual a menos 1, o que vai acontecer aqui? O meu x ele vai ser π sobre 4 menos π.
vai ficar menos 4 mais 1 vai ficar menos π sobre 4. Então, menos 3π sobre 4, perdão. Ficava menos 4 mais 1 vai ficar menos 3π sobre 4. Ok, então a gente teria essa possibilidade aqui. Se o k for igual a menos 2, então a gente vai ficar com o x igual a π sobre 4 menos 2π. Então, isso aqui vai ficar menos 8 mais 1π. Então, vai ficar menos 7π. Então, menos 7π sobre 4. Outra resposta aqui para a gente. Se o k for igual a menos 3, se o k for menos 3, a gente vai ficar com x igual a π sobre 4 menos 3π. Vai ficar menos 12 mais 1 vai ficar menos 11. Então, isso aqui dá menos 11π sobre 4. Então, mais uma possibilidade aqui para a gente. E a outra ainda encaixa. Se o k for igual a menos 4, o que vai acontecer aqui? Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Se o k for menos 4, a gente vai ter x igual a π sobre 4 menos 4π. Menos 4π. Vai estar dentro do intervalo, tá? Que a gente gostaria, porque a gente vai ficar com menos 16 mais 1 vai ficar menos 15 π sobre 4, que está dentro da resposta. Agora, se o k for 5, aí vai menos 5, aí vai extrapolar, então não vai poder ser. Então, a gente tem isso daqui. Se você atentamente percebeu as respostas que a gente obteve agora, nenhuma bateu com as respostas que a gente tinha anteriormente. Isso só tem um significado. Essa equação, ou seja, essa função não admite zeros, não tem solução no intervalo i, que ele falou, de menos 4π até 4π. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da resolução aqui. Fiz na raça, porque não tem como, você tem que analisar todas as possibilidades e aí depois você tinha que comparar. Sacada mesmo era perceber que para que aquilo ali seja 2, cada uma das parcelas precisaria ser igual a 1. Espero que você tenha gostado. Um super abraço, a gente se encontra na próxima resolução. Até lá, tchau!